Olá, esse é o boletim da Ucrânia do dia 21 de novembro de 2025. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi. Hoje nós vamos falar tanto de notícias do campo de batalha, como de notícias políticas, porque os Estados Unidos estão pressionando a Ucrânia a aderir a uma nova proposta de paz. Mas do jeito que ela está sendo apresentada, ela equivale à capitulação da Ucrânia, ou seja, a derrota da Ucrânia para a Rússia. O presidente Volodymyr Zelensky já disse que os ucranianos vão passar por uma escolha difícil entre ficar com um grande aliado, que é os Estados Unidos, ou então perder a sua dignidade. É verdade, porque as exigências da Rússia para esse acordo de paz já foram feitas antes, elas são maximalistas e elas, na prática, resultariam na capitulação da Ucrânia. Vamos analisar o que isso significa e também vamos analisar alguns desenvolvimentos da última semana no campo de batalha, principalmente ali na região de Ruliapole e também na região de Siversk. Esse aqui é o boletim da Ucrânia, desta vez gravado, pessoal. Vamos começar aqui com o nosso mapa de campo de batalha. Por que o presidente Trump, neste momento, está fazendo com que os ucranianos aceitem uma proposta de paz que é totalmente pró-Rússia? Vamos ver, será que tem algum motivo no campo de batalha? Olha aqui, esse daqui é o mapa da Ucrânia, o que está em vermelho é a área que foi ocupada pela Rússia, o que está em imagem de satélite é o território que está na mão da Ucrânia. Vamos começar aqui pela região de Novopalivka. Aqui uma notícia boa. Se vocês olharem aqui, tem uma espécie de um saliente aqui. A Rússia fez um ataque bem pouco distante aqui da sua linha de frente para atacar essa cidade de Novopalivka. É uma espécie de cunha que vocês veem aqui no meio do mapa, pessoal. Eles conseguiram, de fato, entrar na cidade de Novopalivka. A gente tem aqui algumas imagens que mostram aí soldados russos entrando nessa região de Novopalivka. Eles fizeram isso, é a principal tática dos russos agora, está sendo atacar em pequenas frações, ou seja, você tem muitos ataques de drones, muitos bombardeios com bombas planadoras e a infantaria russa acaba se infiltrando, entrando no território ucraniano em pequenas frações com 2, 3 combatentes que se escondem e ficam lá esperando a oportunidade de fazer uma emboscada ou se juntar a mais combatentes para fazer um ataque maior. O lado bom, considerando o ponto de vista da Ucrânia, é que todas essas tropas que invadiram essa região de Novopalivka foram aniquiladas. Elas foram destruídas aí por forças ucranianas. Vamos colocar aqui uma imagem de drone, os drones caçando, deixa eu voltar aqui, os drones caçando as tropas russas dentro, inclusive, das casas, drones FPV, que são controlados aí por visão de primeira pessoa. Então, essas pequenas frações russas, elas se escondem dentro de imóveis e acabam sendo caçadas pelas tropas ucranianas. Então, a maior parte desses combatentes russos, inclusive muitos deles usam a noite ou a cobertura aí da neblina para fazer esse tipo de avanço, a maioria deles foi retirada de Novopalivka por meio de ataques de drones. Foram bastante eficientes, então temos pelo menos uma notícia boa aí no campo de batalha. Os ucranianos conseguiram retirar as tropas russas que estavam indo para Novopalivka. O que vocês dizem notícia boa? Porque, obviamente, não é segredo para ninguém, esse canal aqui, ele é pró-Ucrânia. Por que ele é pró-Ucrânia? Porque não teve nenhum conflito, acredito até hoje, pelo menos desde a Segunda Guerra, que era tão fácil você se posicionar. Teve um país agredido e um país agressor. Não houve motivo
para a agressão, então suportamos quem está se defendendo contra essa agressão, pessoal. Vamos aqui para o nosso mapa. Então aqui foi Novo Palivka. A gente vai agora para uma outra região, essa região já mais complicada para os ucranianos, a região de Siversk. A seta vermelha mostra aqui no mapa onde fica essa área. A gente teve aqui em Siversk, as tropas russas elas conseguiram desbordar as principais linhas de defesa ucranianas, que estavam aqui na parte de campo, a leste da cidade. Essas defesas elas estão representadas aqui por essa linha azulada, era onde ficavam as trincheiras ucranianas. Os russos conseguiram explorar uma área que não haviam sido construídas trincheiras. Claro que é um vacilo aí dos ucranianos. Eles conseguiram desbordar essa área de defesa e conseguiram chegar ao sul da cidade de Siversk e começaram o combate urbano. Novamente, não é um ataque por meio de blindados, é um ataque por pequenas frações de infantaria que são apoiadas aí por tiros de artilharia e também por ataques de drone a uma distância um pouco mais afastada. No mesmo caso, a principal estratégia que a Rússia está usando, pessoal, é bombardear as linhas de suprimentos dos ucranianos. Eles usam drones, principalmente aqueles drones que são conectados por fibra ótica, eles não são dependentes de uma conexão de rádio com seu operador, isso torna eles não vulneráveis a aparelhos embaralhadores de sinais. Então, eles conseguem voar mesmo em áreas protegidas contra drones e atacam, por exemplo, os caminhões de suprimento, os caminhões de munição que levam para as tropas que estão na linha de frente. Nesse caso aqui de Siversk, também houve aí uma infiltração dessa área. Siversk, que não havia estado até então em domínio russo, agora enfrenta uma batalha urbana aqui na região sul da cidade. Se a gente olhar aqui, pessoal, deixa eu botar aqui um outro... esse mapa aqui, ele mostra a região de Donetsk, pessoal. Falando agora um pouco da parte política. Quais são as exigências desse novo plano de paz do Donald Trump, que foi acordado com a Rússia? Esse praticamente é o plano que a Rússia queria. O Donald Trump foi lá, assinou embaixo e falou: ucranianos, se vocês não aderirem a esse plano, a gente vai parar com o apoio americano até a próxima quinta-feira. Vocês têm até quinta-feira para aderir a esse plano de paz. O que é a situação mais absurda que a Rússia está pedindo? Na verdade, uma delas. Essa aqui que vocês estão vendo aqui no mapa é o chamado Cinturão de Defesa da Ucrânia. Essa linha tracejada mostra a fronteira do Oblast, ou seja, da província de Donetsk. A maior parte da província de Donetsk está na mão da Rússia, só que mais ou menos um terço, é esse que vocês estão vendo aqui em amarelo e verde, permanece na mão dos ucranianos. Mas é pouquinho. É pouquinho, só que essa é a área mais defendida da região do Donetsk. Essa área aqui de Kramatorsk, eu tive o privilégio de viajar a Kramatorsk em novembro do ano passado, estava indo para a Batalha de Bakhmut naquele momento, como jornalista, e Kramatorsk é justamente onde fica a área das reservas ucranianas. Ali você anda o dia inteiro pela rua, é blindado, indo para lá e para cá, é uma quantidade de foguetes e mísseis saindo da cidade toda hora, você vê toda hora voando um foguete em direção à linha de frente russa. Também há muitos ataques dos russos em cima de Kramatorsk, mas então aqui a principal defesa dos ucranianos nessa região leste fica aqui, em Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Druzhivka e Konstantinivka. Esse aqui é o principal eixo de defesa, o cinturão de defesa. Há uma série de outras cidades aqui que vai desde Pokrovsk, que está cercada lá embaixo, até Rodinsky, Dobropilia, até Novodonetsk. Novodonetsk, aqui são cidades um pouco menores, com um pouco menos defendidas, mas isso daqui é o que está na mão da Ucrânia até agora. E o que os russos querem? Como eles não conseguem invadir essa área, para eles invadirem essa área, eles até conseguiriam, mas ia demorar anos,
talvez até décadas, e é um custo humano gigantesco. Então, o que ele está falando para o Trump, olha, não, os ucranianos vão simplesmente se retirar dessa área, porque tem muitas trincheiras, é muito bem defendida, isso vai ficar para a gente, e em troca disso nós damos a proposta de paz, nós asseguraremos que a paz prevalecerá. E disseram que eles também vão se retirar de outros territórios. Então é difícil de acreditar. Já vamos fazer aí, vamos tentar fazer uma avaliação aí vamos avaliar esse mérito dessa coisa. Essa região aqui de Donetsk, como que a Rússia está querendo conquistar essa área? Vocês veem principalmente aqui na parte mais alta, Siversk, que é onde eu mostrei aqui a situação agora há pouco, que eles estão tentando invadir Siversk. Então, uma das tentativas seria tomar essa rodovia aqui, que poderia levar eles a Sloviansk, Liman e Kramatorsk. Por baixo, aqui pelo meio, a Rússia tenta tomar a cidade de Konstantinivka. Já há batalha urbana dentro de Konstantinivka. Se eles tomarem Konstantinivka, há menos defesas até Druzhivka e até Kramatorsk. Um outro vetor é aqui essa terceira linha aqui de ataque mais para baixo, para a região de Dobropilia. Vocês estão vendo aqui uma manchinha azulada, verde, que foi o que os russos já tentaram fazer. Eles chegaram até aqui em cima de Dobropilia, para tentar cortar ao meio esse cinturão de defesa ucraniano e tentar atacar essas cidades pela retaguarda. É isso que o Putin quer, é isso que o Putin não consegue fazer. E aí, por isso, ele está querendo tentar ganhar na área diplomática. Ali a gente está vendo Pokrovsk, que está numa situação bastante complicada. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso também. Isso aqui, o que o Putin está propondo, pessoal, é que congelar o campo de batalha nesse momento. Então, vocês estão vendo toda essa área aqui que está vermelha, ela ficaria na mão dos russos. Então, você tem aqui a Crimeia aqui embaixo, e aí teria até um problema maior, teria que ser reconhecido formalmente que a Crimeia agora faz parte da Rússia. Acima da Crimeia, Kherson, à direita de Kherson, Zaporíjia, aí à direita de Zaporíjia, Donetsk, e à direita de Donetsk, mais para cima aqui, Luhansk. Então, toda essa área, inclusive essa aqui que a gente mostrou, teria que ser entregue à Rússia. A Rússia entregaria território em troca, ela receberia território ucraniano em troca de território ucraniano, para vocês verem o absurdo dessa proposta. E aí, do que a gente está falando? A gente está falando de uma área, principalmente aqui, de Kharkiv, pessoal. Essa área verdinha aqui que eu coloquei em pontilhado vermelho, a gente tem duas áreas muito pequenas aqui na fronteira com Belgorod, e a gente tem essa área aqui que a tropa russa já passou do estado, da província, aqui de Luhansk para Kharkiv. Inclusive, a gente tem aqui aquela frente de batalha de Kupiansk, que a gente vem falando. Ainda bem, Kupiansk não está na mão dos russos, houve aí uma diminuição do ritmo da batalha lá em Kupiansk. Então é isso que os russos querem praticamente. Eles querem que toda essa área fique para eles e eles devolveriam esse pequenininho ponto tracejado aqui para os ucranianos. É óbvio que os ucranianos, se for pegar aqui o que tem na mão da Ucrânia de Donetsk, o que a Ucrânia dá para o russo é mais do que receberia em troca do seu próprio território. Então, isso não faz o menor sentido. Mas não é nem esse o pior dos problemas do acordo de paz que está sendo colocado pelos Estados Unidos. O pior problema é uma limitação do exército ucraniano para 600 mil homens. Hoje, acredita-se que o exército ucraniano tenha mais ou menos 800 mil homens. Mas não é nem a questão de 600, 800, é 200 que vai ser a diferença. Não, é você ter uma limitação no seu exército. O exército ucraniano, há analistas que dizem que ele pode chegar até a mais de 1 milhão de combatentes. Já teria tido essa quantidade de combatentes em alguns momentos da guerra. O que a Rússia quer é que seja impossível ou seja proibido que ele tenha esse tamanho de exército. Por quê? Porque a Rússia tem medo que eles invadam a Rússia
Claro que não, né, gente? Com um exército aí de 1 milhão, você não conseguiria invadir a Rússia. Olha o que a Rússia está fazendo com um exército de 1 milhão e 200, mal consegue tirar um pedaço aí da Ucrânia. É óbvio que a Rússia não ficaria ameaçada. O que a Rússia quer é que o exército da Ucrânia seja permanentemente pequeno para que ela possa invadir a Ucrânia no momento em que ela quiser. Aí diz, mas nós vamos dar garantias de segurança. Ninguém falou até agora qual garantia de segurança. E disseram que não poderão, que as nações europeias que apoiam os ucranianos não poderão mandar tropas de paz para monitorar esse cessar-fogo. Ou seja, a Rússia quer que a Ucrânia seja completamente vulnerável a qualquer novo ataque de Moscou e que não tenham tropas europeias lá para que os europeus eu posso deflagrar aí alguma cláusula da OTAN. Eles não querem ter preocupação nenhuma, eles só querem se rearranjar e depois inventar uma desculpa política para invadir de novo a Ucrânia. É por isso que o Volodymyr Zelensky ele fala: a gente vai abrir mão da nossa dignidade ou do nosso maior aliado. E eu acredito que, nesse momento, o melhor seria abrir mão do maior aliado, que é os Estados Unidos. Porque seria uma época muito difícil, porque os Estados Unidos fornecem inteligência, eles mostram onde estão os alvos da Rússia, eles ajudam a Ucrânia a fazer ataque de longa distância dentro da Rússia para destruir refinarias de petróleo, que é o que financia a guerra da Rússia. Eles mostram os alvos, onde estão os mísseis, os assets, todas os equipamentos militares que estão sendo enviados para o campo de batalha, para que a Ucrânia possa se defender com antecedência. E os Estados Unidos vende armas para os países europeus, e os países europeus compram e repassam para a Ucrânia. Talvez isso cesse, talvez esses dois sejam os piores problemas. E o que a Europa deve fazer? A Europa deve continuar provendo equipamentos militares para a Ucrânia, mas talvez não possa prover os equipamentos militares americanos, o que vai fazer uma diferença bem grande. Isso talvez faça a Rússia aumentar o número de terras que ela tá conquistando na Ucrânia. Só que, pessoal, tem uma questão: dificilmente a Rússia conseguiria chegar a tomar Kiev, ou seja, conseguiria tomar o país inteiro, com os ucranianos resistindo e o apoio dos europeus. Você fala, mas os europeus podem pular fora. Os europeus não vão pular fora porque eles sabem que se o russo tomar a Ucrânia, os próximos vão ser eles. A política do russo é completamente expansionista. Então, se o russo não é contido na Ucrânia, todos os países, principalmente ali os países eslavos, ficam vulneráveis a ataques da Rússia, e alguns analistas já falam que isso pode acontecer em 5 anos, pessoal. Vamos voltar aqui para o campo de batalha. Vamos falar de Pokrovsk, pessoal. Essa daqui é a região de Pokrovsk. Esse aqui é o mapa de Pokrovsk há uma semana. O que a gente faz aqui no canal? A gente pega todos os fatos militares e políticos, analisa os mais importantes e faz um filtro e traz para vocês aqui o que é mais relevante. Pokrovsk continua em batalha, mas há indícios de que tropas ucranianas começaram a se retirar de algumas áreas de Pokrovsk. Então, a gente vê aqui o mapa do dia 14 e agora a gente vê o mapa de agora. Então, vocês viram aqui essa setinha amarela? Muito provavelmente foi retirada de tropas ucranianas dessa região mais ao sul, indo para Mirhorad. Então, provavelmente o bolsão de resistência ucraniano está menor. Eles não estão completamente cercados, que se vocês olharem aqui, tem ainda uma rodovia que os ucranianos podem usar para sair, e os russos eles estão justamente tentando enforcar essa rodovia e impedir a saída dessas tropas ucranianas. Eu diria que não há milhares de tropas ucranianas, mas há centenas de tropas, e se elas forem cercadas nessa situação, seria não só uma vitória militar para a Rússia, mas uma vitória política para a Rússia, porque a Rússia ia exibir prisioneiros, ia tentar mostrar clemência, dizer que é inevitável a conquista da Ucrânia. E esse é o grande ponto. A Rússia está tentando vender a mentira de que a queda da Ucrânia é inevitável, e ela não é inevitável.
Se a gente olhar o ritmo que a Rússia está conquistando terras ucranianas, ele é constante. Por exemplo, no último ano aí teve pontos que avançaram 50, 70 quilômetros, mas ainda assim estão a milhares de quilômetros da capital ucraniana. Eles estão ganhando território, sim, mas eles estão muito longe dos seus objetivos principais, que é substituir o governo ucraniano e controlar o país como um todo. Então, o que a gente vê aqui na situação de Pokrovsk, pessoal, muito uso de bombas de aviação, aquelas FABs 3000, que são bombas aí da época soviética, em que são bombas planadoras, que eram aquelas bombas que antigamente o avião tinha que sobrevoar o alvo, uma grande quantidade de quilos de explosivo, soltava a bomba justamente em cima do alvo. Hoje em dia, os caças voam a grande velocidade e altura e soltam essas bombas e elas vão planando até o seu alvo e são de difícil detecção. Essa cidade aqui de Minhorad, que está aqui ao lado de Pokrovsk, ela está sendo muito atingida pelas bombas de aviação. Os russos estão, inclusive, começando a usar do mau tempo para usar blindados, ou seja, colunas de blindados para fazerem os ataques em direção a essa cidade. Então, a gente vai ter aqui, provavelmente, um desfecho dessa região. O que está o mais provável é que talvez os ucranianos estejam, como a gente vê esse último movimento aqui, talvez os ucranianos estejam pensando em uma retirada aí mais estratégica, ou seja, tentar retirar essas tropas sem um grande atabalhamento, sem perder tantos equipamentos e sem serem tão bombardeadas e perderem tropas nessa saída. Então é uma decisão difícil, você não pode simplesmente todo mundo correr para trás, porque a Rússia vai perseguir e vai causar baixas, então tem que ser uma retirada ordenada. A gente espera que, se a opção for sim uma retirada, que ela seja de forma bastante ordenada. Essa é a situação em Pokrovsk. O que leva a gente a Ruliapol, que é uma situação que está bastante complicada aqui na frente sul. Esse daqui é o mapa do Michael Mayakovsky. Ruliapol, ela é uma das cidades que podem ser usadas por conta de ser um hub ferroviário para que os russos avancem dentro da província de Zaporizhia. Então, a gente vê aqui os vetores de ataques russos, eles estão se aproximando cada vez mais da cidade de Ruliapol. A gente tem aqui o interessante desse mapa, eu coloquei aqui um tracejado verde, que é onde fica uma das rodovias que alimenta, ela liga Ruliapol a Pokrovsk, que está lá mais em cima. E os russos estão tentando cortar essa rodovia para que Ruliapol não receba mais reforços aqui do norte. Então, essa está sendo um esforço, aqui estão vendo a Cunha, um movimento aí, uma cabeça de ponte que os russos estão fazendo para tentar cortar essa rodovia e dificultar a entrada de mais mantimentos e mais tropas em Ruliapol. Tem uma outra rodovia aqui que segue mais ou menos paralelo aqui ao mapa, mas ela está também bem próxima aqui do campo de batalha. Talvez isso aconteça da mesma forma e a Rússia tente lançar tentáculos aqui, tente lançar pinças para fechar o cerco em cima de Ruliapol. Está sendo a mesma tática. Muita bomba, muito drone nas linhas de comunicação, atrás das linhas de defesa, atrás das linhas de trincheira, para impedir a chegada de reforços e de mantimentos e munição, e depois pequenos grupos, mas que atacam de forma constante, grupos de infantaria que atacam em uma guerra de atrito, pessoal. Então, bastante complicada a região de Ruliapol. A gente tem muita coisa para analisar. Eu queria para analisar nos próximos dias. A gente faz sempre as lives aqui, às sextas-feiras, às 21 horas. Hoje eu tive que fazer gravada a live aqui. Eu peço desculpas para quem gosta de assistir ao vivo. Não deu para responder os comentários, mas em breve a gente, com certeza, essa semana vai ter uma live antes da próxima sexta-feira, porque tem muita questão política em jogo. Eu queria recomendar para vocês aqui um artigo bastante interessante do Leonardo Coutinho, que ele explica por como que o Putin está dominando a direita para exterminá-la. Exatamente, eu achei brilhante esse artigo do Coutinho.
ele mostra como que o Putin está tentando fazer os grupos de direita se voltarem uns contra os outros. É uma estratégia totalmente fundamentada e com esse objetivo específico de acabar com a direita, mesmo estando travestido de conservador. O que ele quer é acabar com resistências. Então, recomendo para vocês, saiu nesse fim de semana aqui a reportagem na Gazeta do Povo, aliás, uma coluna de opinião. E queria agradecer aqui aos amigos da Universidade de Oxford que me mandaram uma carta de mérito aqui, agradecendo pela minha cobertura imparcial da guerra da Ucrânia e também dos problemas políticos, sociais e de direitos humanos, e principalmente a liberdade de expressão voltada a essa cobertura da invasão russa na Ucrânia. Então, reconhecimento aqui da Associação dos Alunos de Oxford. Obrigado pela homenagem, fico muito feliz aqui e agradeço demais aqui, isso estimula bastante o trabalho. Então, queria agradecer a todos, vamos voltar a nos encontrar aqui em breve. Eu sou Luiz Kawaguchi, eu fiz a cobertura da guerra da Ucrânia em 2022 para veículos de mídia brasileiros, TVs e jornal, e continuo acompanhando a guerra aqui nesse canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, e se puder, dá um like, clica ali no sininho para você receber notificações de quando eu tiver um novo vídeo. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.